Uma boa noite para quem nos acompanha nesta terça-feira, dia 4 de novembro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça apresenta estudo que investiga a redução do número de jovens em medidas socioeducativas. O destaque de Eduardo Kovaleski. O trabalho faz parte da 6ª edição da série Justiça Pesquisa, que realiza investigações científicas de interesse do Poder Judiciário brasileiro, por meio da contratação de instituições sem fins lucrativos. Superior Tribunal de Justiça afirma que adicionais de insalubridade e periculosidade não são devidos a servidor que trabalhou remotamente no período da pandemia. E Semana Nacional da Conciliação mobiliza tribunais de justiça do trabalho e também federais por todo o país. O destaque de Breno Zonta. O evento acontece até o dia 8 de novembro, com o objetivo de solucionar em menos tempo, com menos burocracia e garantindo o direito das partes a maior quantidade possível de conflitos judiciais. E ainda, Mutirão Processual Penal 2024 deve revisar cerca de 500 mil processos de pessoas privadas de liberdade. Agora são 6 horas e 17 minutos. Estamos ao vivo também no aplicativo da Rádio TJ Minas. O Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas. Radar da Justiça. Seminário apresenta estudos sobre redução do número de jovens em medidas socioeducativas. As informações com o repórter Eduardo Kovaleski. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, apresenta nesta semana o resultado de um estudo que investiga a redução de adolescentes em restrição de liberdade no sistema socioeducativo. O trabalho intitulado Redução de Adolescentes em Medidas Socioeducativas no Brasil entre 2013 e 2022, Condicionantes e Percepções, será apresentado no Seminário de Pesquisas Empíricas Aplicadas a Políticas Judiciárias, promovido pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias. O evento ocorre na sexta-feira, dia 8, às 5 da tarde, e será transmitido pelo canal oficial do CNJ no YouTube. A apresentação dos resultados será feita pelo Instituto Cíclica, em parceria com o Observatório de Socioeducação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, instituições que realizaram o estudo. O trabalho faz parte da 6ª edição da série Justiça Pesquisa, que realiza investigações científicas de interesse do Poder Judiciário brasileiro, por meio da contratação de instituições sem fins lucrativos. Os trabalhos têm como base 2 eixos: direitos e garantias fundamentais e políticas públicas do Poder Judiciário. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. E até o dia 30 de novembro ocorre em tribunais de todo o país o Mutirão Processual Penal, evento anual voltado para a revisão e regularização de processos de pessoas privadas de liberdade. Neste ano, a iniciativa, coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, deve revisar cerca de 500 mil processos. Na edição de 2023, 80 mil processos foram revisados e 21 mil pessoas tiveram alteração no regime de pena. Foram analisadas, entre outros temas, as situações de grávidas e gestantes privadas de liberdade, pessoas presas por tráfico privilegiado e prisões preventivas com mais de uma expedição. Agora são 6 horas e 20 minutos e teve início hoje a Semana Nacional da Conciliação. O evento mobiliza tribunais de justiça, do trabalho e tribunais federais por todo o país, como explica o repórter Breno Zonta. A iniciativa é organizada todos os anos desde 2006 pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e nesta edição tem como tema É Tempo de Conciliar. O evento acontece até o dia 8 de novembro, com o objetivo de solucionar em menos tempo, com menos burocracia e garantindo o direito das partes a maior quantidade possível de conflitos judiciais. E para isso, vai promover mutirões de audiências de conciliação, em que as cortes participantes selecionam processos com potencial para acordos e convocam as partes envolvidas para negociar. Existem 2 tipos de conciliação: a processual, quando o caso já está em andamento na Justiça, e a pré-processual, que ocorre antes de a ação ser instaurada. Nesse último caso, o interessado busca uma solução com o auxílio de conciliadores ou mediadores. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF3, por meio das centrais de conciliação instaladas nas seções judiciárias de São Paulo e Mato Grosso do Sul, programou a realização de mais de 2.500 audiências ao longo da Semana Nacional.
Isso significa uma média de mais de 500 audiências por dia. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. Agora são 6 horas e 21 minutos e o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou ao Ministério do Desenvolvimento Agrário que indique 2 representantes, um titular e um substituto, para atuar como assessores técnicos da comissão especial que discute a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Em despacho proferido hoje, o relator destaca a necessidade de aportes técnico-fundiários sobre questões em debate da comissão, como a possibilidade de reassentamento. Os representantes do Ministério vão ter apenas a função de apoio técnico e não vão participar dos debates conduzidos na comissão. O STF, inclusive, realiza hoje a 8ª audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal. É previsto que os integrantes da comissão avancem sobre o artigo 4º do texto, que define critérios do que são consideradas terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Agora são 6 horas e 22 minutos. No próximo bloco, a STJ define quais adicionais não são devidos a servidor que trabalhou remotamente na pandemia. E ainda cerca de 500 mil processos de pessoas privadas de liberdade devem ser revisados no mês de novembro. Radar da Justiça. Adicionais de insalubridade e periculosidade não são devidos ao servidor que trabalhou remotamente na pandemia. As informações sobre essa decisão do Superior Tribunal de Justiça com a repórter Priscila Mendes. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso de servidores do Tribunal de Justiça de Rondônia que pretendiam receber adicionais de insalubridade e periculosidade relativos ao período em que ficaram no regime de teletrabalho por causa da pandemia de Covid-19. O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Rondônia defendia a continuidade do pagamento dos adicionais durante o regime jurídico excepcional e transitório adotado na época da pandemia. Ainda segundo o sindicato, os fatores que justificavam o pagamento dos adicionais não haviam sido eliminados. Segundo o relator do recurso no STJ, ministro Teodoro Silva Santos, quando o servidor passa a executar as atividades em casa, no regime de teletrabalho, as condições de insalubridade e periculosidade não mais persistem, o que faz cessar a razão para o pagamento do adicional. O magistrado ressaltou que a decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia está em total concordância com a jurisprudência do STJ, que estabelece que o adicional noturno, o adicional de insalubridade e as horas extras possuem natureza de gratificação de serviço, pois são devidos aos servidores somente enquanto desempenharem atividades em horário noturno, expostos a agentes prejudiciais à saúde ou em jornadas além do expediente regular. O ministro Teodoro Silva Santos ainda apontou que o STJ, em diversas ocasiões, já decidiu que a Lei 8.112/1990 pode ser aplicada por analogia para suprir brechas nos estatutos dos servidores estaduais ou municipais. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. 6 horas e 25 minutos, prêmio do CNJ estimula a cultura de direitos humanos no Poder Judiciário. Os detalhes com o repórter Edir Gaia. Deve equivaler ao dobro cada dia de pena cuja execução é aplicada fora dos parâmetros legais, em circunstâncias de graves violações dos direitos humanos e de direitos fundamentais dos presos, em situações degradantes de superpopulação carcerária, falta de higiene, ambientes insalubres e graves prejuízos à saúde. A jurisprudência afirmada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, nos casos de Curado e Plácido de Carvalho, a qual o Brasil está submetido por força de tratado internacional, referendado pelo Congresso Nacional, inspirou a sentença vencedora da primeira edição do Concurso Nacional de Decisões de Direitos Humanos, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ.
O juiz Flávio Oliveira Lauande, titular da Vara de Execuções Penais na comarca de Santarém, no oeste do Pará, foi o autor da sentença premiada no ano passado na categoria Pessoas Privadas de Liberdade e explica o que norteou a sua decisão. Eu busquei alinhar o judiciário brasileiro e paraense a esse entendimento, reforçando que o cumprimento da pena privativa de liberdade no Brasil, ela precisa respeitar tanto os princípios constitucionais quanto internacionais de dignidade e necessidade de respeito de parâmetros mínimos, se nós queremos realmente falar de reintegração e ressocialização. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, inscreve até 19 de dezembro para a segunda edição do Concurso Nacional de Decisões Judiciais e Acórdãos em Direitos Humanos. O prêmio faz parte do Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos. Para o juiz Flávio Lauande, decisões judiciais fundadas em parâmetros firmados pela CIDH fortalecem o compromisso do Estado brasileiro com os direitos humanos para toda a sociedade. Nesse contexto, o concurso do CNJ é crucial, porque ele não só reconhece as boas práticas, mas também estimula a promoção e estudo aprofundado de direitos humanos, incentivando que magistrados de todo o Brasil se inspirem em decisões paradigmáticas da Corte Interamericana e até do próprio Judiciário brasileiro para fazer o que nós podemos chamar de a coisa certa. As inscrições estão abertas até 19 de dezembro para decisões judiciais e acórdãos emitidos entre 16 de fevereiro de 2022 e 16 de setembro de 2024. São 16 categorias e a premiação ocorrerá em uma cerimônia na sede do CNJ em 12 de agosto de 2025. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia. E está marcada para esta terça-feira, dia 5 de novembro, a 14ª sessão ordinária de 2024 do Conselho Nacional de Justiça. 13 itens estão previstos na pauta. Será realizado também o seminário Boas Práticas em Equidade Racial no Judiciário. O evento promove projetos inovadores sobre a temática implementados em diferentes tribunais, com ênfase nas ações que se destacaram no incremento da inclusão e enfrentamento do racismo na justiça brasileira. Durante o encontro, vai ser lançado o Pacto para Julgamento com Perspectiva Racial e pesquisa sobre este assunto. Serão conhecidos ainda os vencedores do primeiro prêmio de equidade racial, bem como os tribunais que são agraciados com menções honrosas. Agora são 6 horas e 29 minutos, a seguir um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Mato Grosso inicia campanha contra a violência doméstica e familiar. Mércia Lívia. A campanha de enfrentamento à violência contra a mulher do Tribunal de Justiça de Mato Grosso teve início neste mês de novembro. A ação tem o intuito de conscientizar a população de como vítimas podem procurar ajuda e quais são as condutas de autores de agressão contra a mulher. A iniciativa reforça ainda que quando o assunto é violência doméstica contra a mulher, o silêncio pode ser fatal e determinante para que as agressões se tornem ainda mais frequentes, mais graves e cheguem até um desfecho ainda pior. Evento aborda as transformações e desafios da Lei de Execução Penal. Lígia de Matos. Encontro 40 anos da Lei de Execução Penal é uma iniciativa da Universidade Corporativa Ministro Hermes Lima, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em parceria com a Universidade do Estado da Bahia e a Universidade Estadual de Feira de Santana. A ação é gratuita e acontece no dia 12 de novembro, das 9 da manhã às 5 da tarde, com transmissão ao vivo pelo canal do Poder Judiciário do Estado da Bahia no YouTube. As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de novembro por meio do site tjba.jus.br. Justiça do Amapá promove curso de Juiz das Garantias. Destaque de Cid Marcos. O Tribunal de Justiça do Amapá promoveu o curso Juiz das Garantias. A qualificação foi voltada para magistrados e servidores que atuam nas unidades judiciárias criminais. O treinamento teve o propósito de aperfeiçoar o Poder Judiciário no funcionamento do Instituto do Juiz das Garantias, competências e atuação. A iniciativa consiste no aprimoramento técnico e fortalecimento da prestação jurisdicional à sociedade, conforme as diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Governança do Tribunal de Justiça do Espírito Santo alcança mais de 80% no cumprimento das normas do CNJ. Destaque de Cristina Mara.
No resultado preliminar do Prêmio CNJ de Qualidade 2024, o eixo governança evoluiu para 82% no cumprimento dos requisitos, representando o crescimento de 48 pontos percentuais. A governança do Tribunal de Justiça do Espírito Santo elabora e executa as políticas institucionais criadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Como, por exemplo, a Justiça Capixaba lançou uma campanha que estimula reflexões sobre o respeito no ambiente de trabalho e ausência de qualquer forma de violência, discriminação ou assédio. 6 horas e 32 minutos, o Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.